13 Vidas está disponível no Amazon Prime Video Brasil. É o novo filme do Ron Howard. E para quem conhece um pouco da trajetória, da carreira, da filmografia do diretor, sabe que por mais diversificada que ela seja, e eu acho que muitas vezes as pessoas não dão tanto crédito ao Ron Howard por ter uma filmografia tão diversa quanto ele tem, não dá para negar que ele tem uma predileção especial por histórias heróicas e também que tem um final feliz, que saiam da projeção, deixando as pessoas se sentindo bem e esperançosas em relação à humanidade. E 13 Vidas, que é esse filme aqui, tá dentro desse grupo, porém, ele faz tudo isso de uma maneira muito competente, principalmente por ser tecnicamente bastante convincente e também por nos envolver naquela história sem sensacionalismos exagerados. Tem sim aqui e ali um momento ou outro mais piegas, um diálogo ou outro que tenta causar um impacto maior, mas de forma geral o filme é suficientemente convincente para deixar a gente interessado, para deixar a gente tenso e envolvido com a história, e isso é o máximo que a gente pode pedir de um filme como esse. Baseado em uma história real, o filme retrata os incidentes de julho de 2018 na Tailândia, quando 12 crianças e seu técnico de futebol ficaram presos dentro de uma caverna no início precoce das monções. Durante as 2h30 de projeção, nós acompanhamos a complicada campanha de resgate liderada pelos mergulhadores vividos por Viggo Mortensen e Colin Farrell e o anestesista vivido por Joel Edgerton. A gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer e admirar a competência técnica do projeto, porque não é fácil criar uma logística tão sofisticada, tão complexa como a desse filme, para que a gente se sinta dentro daquela situação, não só dentro da caverna, mas também nos arredores. Então prestem atenção no tanto de figurantes que tem, prestem atenção no tanto de equipamento, no tanto de objeto de cena, como é complexa aquela mise-en-scène, e ela é dirigida pelo Ron Howard de uma maneira bastante realista, de uma maneira bastante convincente. E é óbvio que essa autenticidade que a mise-en-scène nos dá é responsável por boa parte do nosso envolvimento com o projeto, que é um projeto que não tem necessariamente um protagonista que é um grande herói. Aqueles que são candidatos a heróis, que são os 3 que eu citei aqui na sinopse, eles não reivindicam isso, porque eles estão ali como, muitas vezes, aqueles que estão com o pé mais na realidade. Tá todo mundo muito empolgado com o que tá acontecendo e eles sabem do risco, eles sabem da probabilidade pequena que eles têm, cada vez menor, de resgatar aquelas crianças e aquele cara. Então, boa parte do nosso envolvimento vem da competência técnica, e todo mundo que, quando eu faço um vídeo reclamando do excesso de CGI, ou então de CGI que não é tão competente, reclama falando que eu tô exagerando, que eu tô pedindo demais, como se o cinema nunca tivesse feito isso antes, né? Como se a história inteira do cinema não fosse feita de efeitos práticos. Assistam esse filme e vejam como faz toda a diferença. Chega um momento que o filme também precisa tomar uma decisão, e essa decisão é abordar aquela operação de resgate pelo ponto de vista dos resgatadores ou do ponto de vista daqueles que estão lá dentro. E quando o filme decide, e aí é uma decisão do roteiro, retratar tudo do ponto de vista da equipe de resgate, é claro que o que eles estão buscando é o suspense da gente saber, em primeiro lugar, se aquelas crianças estão vivas ou não, e depois, quando a gente descobre se elas estão vivas ou não, se elas vão sair de lá vivas ou não, e como isso vai acontecer. E aí entra mais uma vez o envolvimento que é gerado pela competência técnica, porque é tão cheio de detalhes, é tão verossímil, que em cada parte daquela operação a gente sente a tensão, a realidade, a fisicalidade daquele momento, e o filme tá lidando em boa parte desses detalhes com os limites da natureza humana, com a fragilidade do corpo humano diante da natureza, e isso é feito de uma maneira bem competente pelo projeto. Também tem, em algum momento, uma decisão ética que os 3 personagens principais precisam tomar, e que vai envolver também o governador daquela província, que vai envolver outras autoridades e também toda aquela equipe que vai auxiliá-los, que é uma decisão que fica claro desde o começo que não é garantida e que tem possíveis consequências negativas que todo mundo sabe. Então tem muita coisa em jogo, e o fato de ter muita coisa em jogo, e também dependendo do resultado que aquela operação tiver, vai haver também uma discussão moral sobre a decisão que foi tomada. Isso também confere um peso a tudo aquilo e também faz com que a gente tema muito pelo destino daqueles homens, daquelas crianças e da operação como um todo. O filme não tem necessariamente um protagonista
individual, não é nem o personagem do Colin Farrell, nem o personagem do Viggo Mortensen, mas a interação entre eles funciona muito bem e dá pra gente o tom, dá pra gente a atmosfera daquela campanha de resgate, porque, como eu falei, por todos os motivos que eu já apontei aqui, a gente entende e sente a complexidade e os riscos daquela operação, mas também através da interação entre eles, a gente é convidado a tratar tudo aquilo com a seriedade com a qual aqueles homens estão tratando aquela situação, porque eles sabem do que eles estão falando. Acredito sim que o filme acaba sendo um pouco mais longo do que poderia ser. Acho que ele poderia mesmo ter, sei lá, meia hora a menos. O filme tem 2h30 de projeção, mas eu não acho que seja um erro. Eu acho que é uma decisão do diretor e também, claro, né, sempre tem aqui dos produtores, mas normalmente nos filmes que são lançados diretamente no streaming, a tendência é que os produtores exijam menos cortes do que acontece no cinema por vários motivos, porque tem que reservar número de salas, garantir número de sessões no dia. E a razão disso é justamente de colocar a gente dentro daquela operação e realmente no final do filme a gente se sente cansado, a gente se sente desgastado, a sensação de ter passado por um processo muito complexo, muito desgastante, muito estressante é muito evidente. Então, por mais que em alguns momentos do filme o filme pareça estar se tornando um pouco arrastado, no final das contas essa sensação que a gente tem, ela é intencionalmente causada pelo filme e ela funciona dentro da proposta do projeto. Como vocês devem ter percebido, gostei do filme, achei o filme bastante eficiente naquilo que ele se propõe a fazer e quero que vocês também venham aqui me dizer o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram de 13 Vidas? Venham aqui dizer na caixa de comentários, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me acompanhem lá no Instagram, cliquem no sininho e em sempre para sempre receber notificação de vídeos novos. E agora que vocês viram o filme e esse vídeo, parem de ver filme e vão fazer algo mais legal nesse domingo da vida de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.